Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para uma aula e vamos falar da vida das pessoas. O que será que nós teremos hoje? Eu sou a professora Cristiane e estamos aqui para ter aula sobre biografia, autobiografia e mais uma daquelas nossas oraçõezinhas, né? Companheiras já de viagem, certo? Quem melhor do que Machado de Assis, né, para nós falarmos e conhecermos um pouquinho aí sobre a trajetória dessa pessoa tão importante na nossa literatura. Então está aqui a figura dele, né, uma figura muito conhecida já pela maioria de vocês, eu espero, né? Então vamos saber um pouquinho aí qual foi a trajetória de Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. O nome dele completo era Joaquim Maria Machado de Assis. Foi escritor, dramaturgo, jornalista, poeta e crítico. Filho de Francisco José de Assis, operário, e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis. Esta morrendo ainda muito cedo. Foi criado pela madrasta Maria Inês, que teve muita dedicação e o matriculou numa escola pública, a única que conseguiria frequentar. Tinha facilidade no aprendizado, mas só cursou o primário e aprendeu latim e francês com uma senhora que conheceu. Com a morte do seu pai, teve que ajudar sua madrasta a vender doces e ainda assim estudar. Era epilético, gago, negro, pobre e sofria muito preconceito. Chegando aos 16 anos, publica o poema Ela no jornal Marmota Fluminense. Na época, a livraria Paula Brito procurava novos talentos e acolheu Machado de Assis como colaborador efetivo. Aos 17 anos, conseguiu um emprego de aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Foi nesse período que conheceu quem viria a ser seu protetor, Manuel Antônio de Almeida, escritor de Memórias de um Sargento de Milícias. Opa, pessoal, aqui tem um errinho, é Sargento de Milícias, tá? Com 19 anos, tornou-se também revisor do jornal Marmota Fluminense e conheceu grandes escritores como José de Alencar e Gonçalves Dias. Também escreveu para outros jornais e revistas. Casou-se em 12 de novembro de 1869 com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Ela era uma mulher culta e mostrou a Machado os clássicos portugueses e ingleses. O casamento durou 35 anos, não tiveram filhos e Carolina morreu em 1904. Em sua homenagem, Machado fez o soneto Carolina. Morreu no dia 29 de setembro, aqui tem mais um, desculpem pelos equívocos, né? De setembro e não C setembro, de 1908 com câncer e hoje é considerado um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. O que a gente consegue extrair deste texto? Percebam que eu não falei aqui sobre obras, né, brevemente, né, que ele foi escritor, enfim, mas eu não fiz crítica, não fiz resumo, né? Ah, mas isso não é um resumo? Digamos que para eu escrever a biografia de alguém, principalmente para trazer para vocês num curto período de tempo, sim, óbvio que eu tive que resumir, sintetizar, né, as informações, certo? Mas o gênero aqui não é exatamente esse, né? Estamos falando sobre a vida do Machado de Assis, desde lá quando ele era criança, que perdeu a mãe, que teve todo o apoio da madrasta, né? Nesse caso foi uma boadrasta, como a gente costuma brincar, certo? Até a data lá da morte dele.
Então, a gente passa, parece que passa um filme na cabeça ali, né? Conhecendo os aspectos principais. Obviamente que quem se interessar realmente por ler a biografia de alguém, né? Ela vai poder pegar um livro, poder realizar várias pesquisas e aí sim teria ali uma biografia bem completinha, certo? Então, tendo em vista o conteúdo do texto, pode-se dizer que Machado de Assis teve sucesso em sua carreira? Veja, hoje ele é conhecido, né? Mas, pelo que está escrito, ele teve sucesso? Sim, não e justifiquem, certo? Por que que sim ou por que que não? Pelo que deu para entender. Então, respondam isso e nós já vamos corrigir. Então, galera, será que Machado de Assis foi bem sucedido, né, na carreira? Olha lá, sim, já que o texto cita que ele foi aceito desde muito jovem como escritor. Lembram que com 16 anos ele conseguiu emprego, com 16 anos ele publicou o Ela, né, o poema. Com 17 ele já conseguiu um emprego lá na livraria, né? Então, ele teve êxito, né? Porque ele começou muito cedo. Mas ele começar cedo não significa que ele teve sucesso? Sim, é verdade. Mas aí
E hoje ele é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. É claro que ele foi importante, né? Mesmo enquanto ele era vivo. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas elas acabam ficando reconhecidas, infelizmente, só depois que morrem, né? Isso é bem ruim, porque a pessoa às vezes deixa um legado muito grande e acaba nem sabendo, né? O quão importante ela foi para a sociedade. Qual é a relevância das datas e nomes encontrados no texto, considerando o gênero a que se destina? Então, eu não estou perguntando pedindo para que vocês localizem no texto as datas, não é isso. Mas qual é a relevância desse ter, né? Em biografias ou numa autobiografia, a gente já vai falar sobre essa diferença, datas, nomes, né? Essas informações. Pessoal, prestem atenção que essas perguntas que eu venho fazendo, elas fazem parte do conteúdo. Então, para não ficar chata aquela aula, às vezes, eu trazendo textos prontos, né, pedindo para vocês ficarem copiando várias coisas, então eu vou fazendo em forma de perguntas, mas as respostas, elas já fazem parte ali das características, certo? Então, datas e nomes fazem parte da estrutura composicional do gênero biografia, situando o leitor acerca dos acontecimentos e das pessoas e lugares de importância para o biografado. Imaginem se eu só dissesse assim, né? O Machado de Assis, ele nasceu, começou a trabalhar cedo, casou e depois ele morreu, né?
Pode ser que ele tenha casado, sei lá, com 20, como ele pode ser que ele tenha casado com 50 anos, né? Não é verdade? Então, as datas, elas nos situam, né, no tempo, o espaço é importante, os nomes são importantes pelo mesmo motivo. A gente sabe, né, por exemplo, vocês sabiam que Gonçalves Dias, que José de Alencar era amigo de Machado de Assis? Nós sabemos que são escritores, né? Mas muitos nem sabem que eles são da mesma época, tá? Então, pela biografia, a gente vai descobrindo aí várias informações. Assinalem o que vocês acharem que é verdadeiro quanto ao texto lido. A utilização de memórias pessoais, então, há memórias do Machado de Assis ali, encontra-se a presença de várias vozes sociais, vocês percebem ali vários narradores, né? Há uma diferença entre essas vozes. Há uma narração cronológica da vida de Machado, ou o autor faz julgamentos sobre a vida do escritor. Super tranquilo, né? Vocês já devem ter localizado, então, que há uma narração cronológica. Ficaria uma bagunça geral se eu começasse falando do casamento dele, depois eu voltasse lá para quando ele perdeu a mãe, depois eu voltasse para o final. A pessoa se perde, né, nesse tipo de narração. Então, eu seguindo uma ordem cronológica, geralmente crescente, né, ela vai sendo mais fácil a leitura e a localização do leitor. A esse tipo de texto dá-se o nome de autobiografia, biografia, relato pessoal ou memória. Essa podia cair no vestibular, né? O que vocês acham? Claro, é uma biografia. Qual a diferença, então, entre uma biografia e uma autobiografia? Uma autobiografia é diferente da biografia? Será que tem diferença? Né? Qual é melhor? Sei, tem melhor e pior? Explique, então, vocês vão dizer se tem diferença ou não, né? Eles só são diferentes mesmo, o que é diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Vocês vão ver se há semelhanças, diferenças e explicando-as.
Tô achando que essa aula está muito fácil para uma segunda série de ensino médio, né? Essa também podia cair no vestibular, né? Então, olha lá, pessoal. Tanto a biografia quanto a autobiografia são narrativas. Lembrem, né? Quando narra, conta alguma coisa, certo? Narrativas escritas. O que as diferencia, porém, é que esta última, a autobiografia, é escrita pelo próprio protagonista, né? O que difere, então? É que quando eu escrevo sobre a minha própria história, eu vou usar os verbos em primeira pessoa. Eu vou dizer eu fui, não ela foi, ou ela fui, né? Não tem sentido. E o mais importante é que há a possibilidade de eu esconder aquilo que eu não quero que vocês saibam, né? Ou seja, eu vou contar aquilo que eu quero que saiba, né? Aquilo que eu quero, sei lá, ressaltar da minha vida. O que levaria essa modalidade a um prejuízo de informações ao leitor que não saberia de fato o que ocorreu. Vocês podem estar se perguntando, tudo bem, professora, mas na biografia também a pessoa que vai escrever pode não colocar alguma coisa? Pode também, né? Mas geralmente quem se propõe a escrever uma biografia de uma personalidade, de uma pessoa, ela vai procurar os fatos mais relevantes, né? Se for uma biografia autorizada, aí o biografado, ou ele se estiver vivo, né, ele mesmo vai autorizar, vai ler, obviamente, que as coisas cabeludas ele vai esconder. E se ele já for uma pessoa falecida, é a família quem se encarrega de fazer essa autorização, né? Se for uma biografia aí sem pedir a autorização, aí fica no seja o que Deus quiser, né? Que tenha lá as principais informações. É claro que é difícil a gente saber ali com exatidão essa questão da veracidade, mas a biografia, ela tem como característica ali a veracidade, né, das informações da vida de alguém. As biografias, elas são produzidas por escritores, jornalistas, historiadores. Por que eu coloquei ou qualquer outra pessoa? Porque eu posso fazer a minha biografia, você pode fazer a sua biografia, ok? Desculpem, a sua autobiografia, né? O biógrafo pode ou não conhecer pessoalmente sobre quem escreve. Tem um A admitido lá, tá? Então, esquecem aquele A. Algumas biografias são autorizadas, enquanto outras são biografias não autorizadas e geralmente trazem aspectos negativos. Então, aconteceu há um tempo atrás, né? Não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que não autorizou a sua biografia, é uma pessoa bem conhecida, e aí entra com recurso, né? Processa a pessoa que fez, enfim. Então, melhor a gente não pecar, né? Por esse motivo. Por quê? Porque geralmente, se você escreve sobre a pessoa que não quer divulgar a sua vida, há aspectos ali negativos da vida da pessoa que ela não quer que exponha para todo mundo, certo? O objetivo desse gênero biografia é apresentar a vida de pessoas consideradas importantes para determinado grupo social. Claro que na escola a gente acaba também fazendo nossas próprias biografias, né? E nós nem somos tão gênios assim, né? Mas é óbvio, dá pra gente fazer também biografia de qualquer pessoa. Observe essas construções. Machado de Assis, aos 17 anos, conseguiu. Ponto. Outra frase. Não é que acabou ali, eu não consegui escrever a frase toda. Sim, eu conseguiria, né? Colocar mais alguma coisa. Que o empregassem na livraria Paula Brito. Entenderam? Que o empregassem na livraria Paula Brito? Essas duas construções estão de acordo com a norma gramatical? Elas estão de acordo com a norma culta, sintática? Por quê? Sim, não, por quê? E como que elas deveriam estar? Fácil, né? Mas precisa que vocês
comecem a observar essas construções que vocês fazem. Eu coloquei aqui, gente, numa frase curta, né? Aliás, 2 frases curtas, nós já vamos ver por que eu estou colocando esse entre aspas, mas às vezes a gente vai ler textos dos alunos em que eles escrevem frases longas e acabam se perdendo no meio da frase, né? E acontece muitas vezes isso daqui, né? Então não fica tão próximo ali uma coisa da outra, aqui é muito visível, obviamente, né? Mas às vezes o aluno não percebe, só uma pessoa, né, que vai reler, que vai ver com atenção, que vê, opa, mas você começou a frase e não terminou a ideia, tá? Então as orações, elas precisam estar sempre bem construídas. Pensem um pouquinho então nessa construção e nós já vamos voltar com as respostas.
Pessoal, então é claro que não estão de acordo com a norma, né? Olha lá, não estão escritas de acordo com a norma padrão, pois na primeira frase, e eu digo frase entre aspas porque isso daqui não é uma frase, né? Porque ela não tem sentido completo. Machado de Assis, aos 17 anos, conseguiu. Conseguiu o quê? Vocês poderiam dizer, professora, mas e se fosse uma resposta? Não, eu não posso pensar assim. Ok? Eu escuto muitos alunos falando, prof, mas se fosse resposta. Não, você tem que pensar nisso como uma frase, não é para pensar como resposta. A primeira frase não há complemento do verbo conseguir. Conseguiu o quê? E a segunda não tem sentido, está solta, né? Deveria estar em uma única frase. Machado de Assis, aos 17 anos, conseguiu que o empregassem na livraria Paula Brito. Percebem que isso daqui depende disso e isso daqui depende disso para que tudo tenha sentido, tá? Então, agora chegamos aqui ao nosso complemento, né? A nossa querida oração subordinada companheira, né? Hoje vamos falar sobre a objetiva direta. Qual é a objetiva direta? É aquela que exerce a função de objeto direto, gente. Retomando lá, vamos puxar pela memória o que é o objeto direto. Desculpem, o verbo transitivo direto é aquele que não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Mais uma dica, é aquele que eu posso perguntar o que para o verbo, né? Eu comprei um tênis novo hoje. Eu comprei. Perguntem o que, professora? Então, comprar é um VTD, verbo transitivo direto, certo? E aquele um tênis novo, a resposta à pergunta, né? Ou seja, o complemento desse verbo, vai ser o objeto direto. Então, é aquela que exerce a função de objeto direto. A primeira oração, Machado de Assis, aos 17 anos, conseguiu. Lembram, né? Aqui eu não fiz aquela frase, aquele exercício de colocar a barrinha, mas é como se eu tivesse feito, né, o mesmo exercício. Aí, barrinha, por quê? Porque começa a conjunção aqui, começa a segunda oração. Que o empregassem na livraria Paula Brito. Olha lá, na primeira oração, conseguiu é o primeiro verbo, segunda oração, empregassem é o verbo dessa oração. Dica então, qual é a dica de hoje, prof? É que sempre haverá um VTD na primeira oração. Sempre, sempre, sempre você vai conseguir fazer a pergunta o que para o verbo, certo? Não haverá preposição, obviamente, se ele é um verbo transitivo direto, é porque ele não tem preposição entre o verbo da primeira oração e a conjunção. Então, ali onde a gente colocaria a barrinha, que começa o que, né, ali nesse caso da frase, ali não pode ter preposição, certo? O sujeito estará explícito na primeira oração. Opa, mais uma dica então. Então, o sujeito na primeira oração. Lembre-se de que na oração subjetiva, aquela que nós vimos algumas aulas atrás, não há sujeito explícito. Lembram? Por que eu estou falando dessa especificamente? Porque se vocês forem voltar às aulas, vocês vão ver que a subjetiva, ela se confunde com a objetiva direta. Então, dica, na subjetiva, o sujeito está na segunda oração, explícito, tá? Na objetiva direta, o sujeito está explícito na primeira oração, o verbo da primeira oração é um VTD, não tem preposição. Beleza, pessoal? Então, para fixarmos o que foi estudado sobre as orações, eu não podia deixar vocês só observando aí muito lindamente, né? Vocês vão agora fazer uma tabelinha colocando lá. Podem colocar só as dicas da subjetiva, predicativa, completiva, nominal e objetiva direta. Podem usar como eu usei aqui
OSS, né? Oração subordinada substantiva, porque todas elas vão receber esta mesma classificação anterior, certo? Lembrem que uma ou duas aulas atrás, vocês já fizeram o quadrinho, se eu não me engano, da subjetiva com a predicativa, lembram? Então, vocês vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V neste quadro e vão completar aí o quadro, beleza? Já voltamos então para verificar como ficou.
Vamos lá, galerinha, quadro feito. Então, vamos ver o que vocês colocaram. Esse tipo de resposta tem que estar igual à minha, né? Porque trata-se de coisas bem específicas de cada uma delas, de cada uma das orações, certo? Então, olha lá, a subjetiva, principal dica, eu olhei, bati o olho, vi sujeito aparecendo na oração subordinada, ela é subjetiva. A objetiva direta, sujeito na oração principal e não tem preposição, certo? Veja que eu coloquei pelas cores aqui propositalmente, certo? Por quê? Porque são as que se confundem. Depois eu tenho a completiva nominal, ela vai ter uma que confunde com ela, que é tema da próxima aula, e daí depois vai fechar, certo? A predicativa, então essa ela digamos assim, ela não tem nenhuma que compare-se com ela, né? Qual é a dica? Eu tenho o verbo de ligação separando as orações. O verbo de ligação exatamente lá naquele lugar da separação, onde vocês colocariam a barrinha. A completiva nominal tem preposição, mas essa preposição está ligada a um nome, que não é João, José e Maria. É substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Então, com isso, fizemos aí um resumão das orações subordinadas, vimos as características principais, né, da biografia, falamos um pouquinho sobre a autobiografia, né, que é mais a questão ali dos verbos, enfim, não tem muita diferença uma biografia de uma autobiografia, senão essa questão mesmo, né, de quem está escrevendo. E ficamos por aqui. Até a próxima!